número 5, nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 17. Amém, queridos? João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 17. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos acharam, digam amém. Amém. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, e quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhes: pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Amém? Pode se sentar. Senhor, nós estamos na tua presença, nós queremos ouvir a tua voz. Nós sabemos que somos completamente dependentes de ti, e se o Senhor não falar, sairemos daqui piores do que entramos. Mas temos a convicção de que o teu Espírito está nesse lugar e falará ao nosso coração essa noite. Em nome de Jesus, eu tomo agora cativo todo o pensamento na tua presença e os levo diante de ti, para que nada e ninguém se disperse, nada, ó Deus, venha atrapalhar esses meus irmãos de receberem a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. E toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: Betesda ainda existe hoje. Amém? Amém. Eu estava perguntando ao Senhor o que falar, e Deus me levou ao João. A história nos é conhecida, irmãos. A história você conhece. A história de um homem que foi curado por Jesus. Obviamente, foram muitos curados por Jesus, porque Jesus, ele curava os enfermos. Amém? Amém. E João diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem colocados no livro, não haveria livro no mundo que comportasse isso. Jesus era o homem que fazia milagres. Amém? Amém. E essa é uma situação um pouquinho diferente. E de todos os milagres que Jesus realizou, esse é um milagre um pouquinho diferente dos outros. Porque a Bíblia narra o fato de Jesus ir para Jerusalém num dia de festa. E chegando lá, diz a Bíblia, que do lado do portão das ovelhas havia um lugar que era como se fosse uma piscina. E ali, a Bíblia diz que ficavam pessoas que estavam enfermas. Não apenas enfermas, mas cegos, aleijados, mudos, surdos. Todo tipo de doente ficava do lado ali daquela piscina, esperando o movimento das águas. Porque eles criam que um anjo, que quando
descia ali e agitava a água. E a primeira pessoa que entrasse na água, depois desta agitação, a Bíblia diz que essa pessoa era curada de toda a enfermidade que podia estar. Então eu fico imaginando, porque o texto diz que uma grande multidão de doentes ficavam ao redor daquela piscina, daquele local. Com certeza, nenhum deles tinha seus olhos em outro lugar, a não ser na água. Porque, de repente, o anjo podia vir e mexer na água. Então aqueles homens todos ficavam ali, irmãos, olhando aquele local, com seus olhos fitos na água. E eu imagino a briga que não era. Porque quando a água mexia, um deles saía correndo e entrava nela. E a Bíblia diz que aquele que entrasse nela, o primeiro que entrasse nela, era curado. Então eu fico imaginando aqueles homens todos ao redor desse tanque, olhando, esperando. E sabe, todos os dias, aquela multidão estava ali, esperando que a água se movesse. E no meio de tanta gente enferma, havia um homem. A Bíblia diz que há 38 anos ele estava enfermo. Provavelmente ele não nasceu daquele jeito, mas por algum motivo ele perdeu o movimento das pernas. Ele era um aleijado. E ele ficava ali também, naquela mesma expectativa daqueles outros. E o dia passou, aquele dia, e passou outro dia, e os dias passaram com certeza, e aquele homem continuava ali. Até que um dia, nesse dia de festa, Jesus resolve ir a Jerusalém. Ele foi. E no que, quem sabe, estava entrando, ele olhou, porque ele conhecia aquilo. Ele já tinha ido a Jerusalém muitas vezes. Jesus olhou e viu aquele homem que há muito tempo estava ali. E Jesus conheceu aquele homem, porque das outras vezes que Jesus também passou por ali, ele o viu. Mas aquele dia, Jesus foi até ele. Eu quero levar você a entender isso esta noite. Jesus foi até aquele homem, diferente dos outros dias que Jesus passou por ali, olhava, mas passava. Naquele dia, Jesus foi até ele e fez a pergunta a ele: você quer ser curado? E a resposta do homem foi essa: quero. Fico imaginando que, quem sabe, aquele homem não ficava ali todos os dias. Todos os dias. Provavelmente até os 38 anos ele ficou ali, porque ele estava enfermo já